Em Brasília, 19h11. Boa noite, Karen. Boa noite. Bom, então, boa noite a todos e todas. A gente está dando início à primeira reunião extraordinária de 2025. Vamos tentar resolver um probleminha. Tá, então boa noite a todos e todas. A gente hoje está realizando a primeira reunião extraordinária do Conselho Municipal de Saúde e temos alguns pontos de pauta. Dentre eles, o parecer da Comissão Orçamentária e o regimento da 7ª Conferência, que seriam os itens número 1 e 2, vão ficar mais adiante por conta do quórum. Então, a gente vai começar com o plano de contingência da dengue, com a apresentação do plano de contingência. Amanda, isso vai ser apresentado pela Amanda. Boa noite, então. Boa noite, certo? Meu nome é Amanda, eu sou enfermeira, no momento coordenadora da Vigilância em Saúde. Apresentação do plano de contingência da dengue e zika e chikungunya. O plano atual, então, foi revisado. O principal objetivo do plano, então, preparar o município para uma epidemia de doenças transmitidas pelo Aedes e evitar óbitos. O plano, ele tem 35 páginas, ele traz a situação epidemiológica do município, traz estratégias ambientais de combate ao vetor, organização da rede de assistência à saúde. A organização da assistência de saúde ali da rede está baseada num cenário de crise, que a gente se baseou em documentos, então, do Ministério da Saúde, e aí, para cada cenário, vai se avaliar, então, a ampliação de serviços e de atendimentos. O que a gente tem de novidade, então, no plano é a implementação de teste rápido da dengue nas unidades de saúde e nas UPAs. Já está aberto o processo de licitação, então, para a compra dos testes. Da parte da vigilância ambiental, então, a gente atualizou os métodos de combate ao mosquito. A gente está aguardando um retorno do Estado para a gente usar o BRI, a gente precisa do empréstimo das máquinas. E do Wolbachia, que é um método novo que a gente está em discussão com o gabinete junto com o Ministério da Saúde. Temos também ali aguardando a publicação de um decreto para que a gente tenha um responsável por eliminar os focos do mosquito em cada prédio público do município. Já fizemos capacitação da rede esse ano para médicos, para os enfermeiros. Divulgamos, então, ali a parte de manejo clínico que está disponível no site do Estado. Já capacitamos as escolas, fizemos uma capacitação online para os professores, tanto da rede municipal quanto do Estado. Já participamos de formação presencial do PSE, que é o Programa Saúde na Escola, capacitando também a temática da dengue. E basicamente isso que traz o nosso plano de contingência. Obrigada, então, pelas informações, enfermeira Amanda. E se alguém tiver alguma questão, alguma pergunta, tem que ir até. Isso, vou pedir que vá. Precisa até o microfone. Isso.
Boa noite, Amanda. Uma pergunta como professor, tá? Falaste ali com relação a que os professores serão esse treinamento já começou? Boa noite, Amanda. Já foi feito? Bom, e aí eu vou ter que discordar, tá? Porque em todas as escolas que os professores serão esse treinamento já começou? Ah, bom. Sim, então, só para a gente comentar que nem todas as escolas estão representadas ou foram chamadas para então, tá. Mas bom, no caso da minha em particular, ela não foi, nós nem sabíamos foram representadas ou foram chamadas para sim. Tá. Só para te ter uma bom caso da minha em particular, ela não foi, nós nem prefiro até para evitar problemas, só para dizer assim, algumas escolas não foram, sim, tá? Só para te ter uma bom caso da minha sim. Não só para ter, até para vocês também terem a verdade, a realidade que tu falaste com uma questão assim, ó, todas foram, tá? Então eu vou ter que discordar, desculpa. Sim, tá, mas nem todas foram preparadas. A realidade que tu falaste. Não, tudo bem, só para deixar claro, certo? É só uma questão de. Sim, tá, mas nem todas foram preparadas. Exatamente, tá? Ficou essa dúvida quando for. Tá bom? Não, tudo bem. Obrigado. Só para deixar claro. Amanda, pode fazer tua resposta no microfone para deixar registrado, por favor. Respondendo então ao questionamento do colega, todas as escolas foram convidadas a participar das capacitações. Não sei se todas compareceram para deixar registrado, respondendo então. Mas quinta-feira passada a gente esteve na formação do PSE, tinha 120 pessoas lá, muitas escolas, não sei se mas realmente, se eu olhar a lista ali das escolas, eu não sei dizer, porque são muitas escolas do município, e aí eu não tenho conhecimento de todas, né? Mas a gente chamou todos. Muitas escolas, não sei se mas realmente, se eu olhar a lista ali das escolas, eu não sei dizer, porque são muitas escolas do município, e aí eu não tenho conhecimento de todas, né? Mas a gente chamou todos. Muitas escolas, não sei se falaste que a informação foi no PSE. A gente já fez capacitação online para os professores do estado e já fizemos a presencial no PSE. Quinta-feira passada a formação. Foi lá no auditório da QI. A gente já fez capacitação online para os professores do estado. Pactuadas? Não, tinha todas as escolas, porque eles chamam todas. Foi lá no auditório da QI. A gente já fez capacitação online para os professores. Pactuadas? Não, tinha todas as. O Teatro da Dengue do núcleo lá dos agentes, nas escolas. Eles estão preparando uma peça nova que vão começar em breve. Pactuadas? Não, tinha todas as. O Teatro da Dengue do núcleo lá dos agentes, nas escolas. Eles estão preparando uma peça nova Da readequação do número de agentes dentro do Programa Nacional de Controle da Dengue. O Teatro da Dengue do núcleo. Essa questão a gente está em discussão com o RH, porque a gente precisa de um projeto de lei para aumentar o número de vagas de agentes. Essa questão a gente está em discussão com o RH, porque a gente precisa de um projeto de lei para aumentar o número A gente vai agradecer a apresentação da enfermeira Amanda e o conselho vai se ater ao plano de contingência da dengue e emitir um parecer que vai ser uma resolução que vai ser apresentado na próxima plenária. Obrigada. Agora a gente pode passar então para a apresentação da ONG Amadeurança da Dengue e emitir um parecer que vai ser uma resolução que vai ser apresentado na próxima plenária. Obrigada. Agora a gente pode passar então para a apresentação da ONG Amadeurança da Dengue e emitir um parecer que vai ser uma resolução que vai ser apresentado na próxima plenária. Obrigada. Agora a gente pode passar então para a apresentação da ONG Amadeurança da Dengue e emitir um parecer que vai ser uma resolução que vai ser apresentado na próxima plenária. Obrigada. Agora a gente pode passar então para a apresentação da ONG Amadeurança da Dengue e emitir um parecer que vai ser uma resolução que vai ser apresentado na próxima plenária. Obrigada. Agora a gente pode passar então para a apresentação da ONG Amadeurança da Dengue e emitir um parecer que vai ser uma resolução que vai ser apresentado na próxima plenária. Obrigada. Agora a gente pode passar então para a apresentação da ONG Amadeurança da Dengue e emitir um parecer que vai ser uma resolução que vai ser apresentado na próxima plenária. Obrigada. Agora a gente pode passar então para a apresentação da ONG Amadeurança da Dengue e emitir. Então, primeiramente, boa noite a todos.
Obrigada pela oportunidade de estar trazendo um pouco sobre o nosso trabalho, né? Então, eu me chamo Tatiana, sou fundadora e presidente da ONG Amada Helena. Obrigada, há mais de 12 anos trabalhando, apoiando pais e mães enlutados. Sobre o nosso trabalho, né? Então, para contextualizar, eu quero trazer um pouco sobre o que é o nosso trabalho, né? Há mais de 12 anos trabalhando, apoiando. Ele se iniciou com uma campanha por mais leitos. Então, para contextualizar, eu quero trazer um pouco sobre o que é o nosso trabalho. Esse trabalho se iniciou com uma campanha por mais leitos de UTI neonatal. Então, a Helena, ela morreu esperando um leito, né? E com o decorrer do processo, a gente foi percebendo que não era esse trabalho que eu e meu marido e outros pais enfrentavam, não era individual, né? E sim coletivo. Então, começamos a direcionar o nosso trabalho para apoiar pais e mães enlutados e trazer essa questão do luto parental como causa social. Então, hoje a ONG ela aborda o tema na família, nos profissionais, na lei e na sociedade. Esse trabalho enlutados e trazer essa questão do luto parental como causa social. E aí a gente aborda, então, de acordo com o modelo de saúde pública para o luto, que ele é baseado em estudos sobre cuidado paliativo, então ele é basicamente a mesma pirâmide, né, dentro do cuidado paliativo, que então ela foi criada a partir do nível 1, como suporte geral à informação, o nível 2, prevenção a fatores de risco, e o 3, suporte especializado. Até que percebeu-se, então, que tinha um nível 0, né, que é esse nível de conscientização social, de informação, né, das pessoas sobre o tema do cuidados paliativos e aqui dentro desse contexto sobre luto. Então, nossos eixos de atuação são saúde mental, educação, advocacy, assistência social e cultura. Aqui eu trouxe bem brevemente para que se consiga ter uma ideia do impacto, né, mesmo se tratando de uma instituição municipal, a gente atende a nível federal. Então, a gente, no ano de 2024, atendimentos individuais, a gente forneceu 170 e coletivos 738, perdão. Então, diretamente, a gente atingiu 908 pessoas, só dentro desse contexto de atendimento direto, né? Também com o projeto Árvore das Lembranças, que foi realizado aqui no município, atingimos 624 pessoas. Fora a cartilha, por exemplo, que a gente imprimiu 1.000 unidades somente em Santa Catarina. Pode passar. E hoje o questionamento que eu trago aqui para vocês, né? Então, se você já pensou sobre o impacto do luto parental. Então, quando a gente perde um filho, na minha experiência foi a perda de um bebê, mas dentro do contexto da legislação que eu venho trazer hoje é sobre perda de bebê, mas esse impacto ele é sofrido por pais e mães que perdem filhos em qualquer idade. Então, eu trago a questão da lei Helena Maffini, aqui tem um QR Code, se alguém quiser acompanhar o conteúdo da lei, acessar ela na íntegra, né? Ela traz pontos bem importantes. Então, ela foi aprovada no ano de 2022, ela foi a primeira política pública estadual sobre luto parental no Brasil. Então, a gente já tinha conquistado em anos anteriores legislações de datas alusivas, né? Então, como a Semana do Luto Parental, que acontece em julho, mas a Lei Helena Maffini, ela ficou marcada dentro desse impacto da primeira política pública estadual, né? Então, ela abriu o caminho e serviu de base para a PL municipal, estadual e, recentemente, para um federal. Então, foi uma conquista para o Estado e para todos os pais que viveram e viverão a perda de um filho, como homenagem e validação da sua parentalidade. Então, aqui eu trouxe... Só cuido do tempo. Então, aqui eu trouxe para vocês, para quem não acompanha, questões relacionadas à causa, né, do luto parental, que recentemente, no dia 9 de abril, foi aprovada uma legislação federal dentro deste mesmo tema, então demonstrando a quantia que a gente trouxe de forma pioneira a questão de políticas públicas, porque ela traz basicamente quase o mesmo texto, né, da Lei Helena Maffini, que é essa lei estadual que foi aprovada em 22. Porque, claro, e que não foi implementada.
Então, a nível federal, ela ficou Política Pública de Humanização do Luto Materno e Parental. Ela é de autoria da deputada federal Giovana de Sá e abarca vários outros PLs, né, com o mesmo tema. E na imagem ali está eu e uma mãe, que é a Helena, né, que juntamente com a deputada Ana Ortiz, que foi relatora da proposta na Câmara dos Deputados. Então, ela já está indo para a sanção, esse que era um PL, né, e foi aprovado dia 9/4, com o mesmo teor dessa legislação que eu estou trazendo para vocês hoje. Então, eu trago alguns relatos para que a gente consiga entender o impacto disso por artigos, né, então separados por artigos. Então, aqui foi um pai, foi uma mãe, que foi atendida pela ONG, e o profissional do posto de saúde falou para ela é mãe do Pedro, que nasceu sem vida. O posto de saúde ligou e perguntou se ela não ia fazer o teste do pezinho, que já estava passando dos dias. Então, a gente compreende que tem muitas perdas hoje ainda, que infelizmente não conseguimos evitar, mas tem muitas dores adicionais, como é esta, que através da qualificação da rede a gente conseguiria evitar, né? Então, se esse profissional tivesse sido informado da questão da perda da família, ele não estaria ligando, ou ela, né, atrás da questão do teste do pezinho. Agentes comunitários de saúde. Então, também sobre o artigo 3, né? Essa imagem é meu pai, com a Helena no colo, inclusive. E eu trago aqui uma fala pessoal minha. Então, a Helena, ela morreu com 17 dias de vida, né? Então, vocês sabem, já que fazem parte do Conselho de Saúde, são atuantes, que o SUS ele faz vários questionamentos nessa questão, seja ela uma perda natimorto ou uma perda neonatal, como foi o caso da Helena, tem um questionário que precisa ser respondido. Então, esse agente de saúde chegou, ele foi 2 vezes lá em casa, na primeira ele não conseguiu finalizar todo o questionário, né? Que perguntava, por exemplo, como que ela tinha morrido, se eu tinha prestado todos os cuidados, como amamentar, dar banho. Então, eu entendo que era um questionário necessário de ser feito, porque afinal é um bebê e é responsabilidade enquanto sociedade de cuidar, né, desse bebê. Então, eu respondi, eu e meu marido, foi horrível, tanto para mim, quanto para o meu marido, quanto para o profissional, que nitidamente não estava qualificado para estar fazendo aquilo ali. Então, quando a gente traz toda essa questão da lei, ela não é para olhar para essa situação como um todo. Então, esse profissional, se ele estivesse melhor qualificado, teria sido melhor para ele e muito melhor para nós. Então, em instituições de saúde, aqui eu trago até a imagem de uma campanha da revista Época, que é a Parto com Respeito, que uma mãe traz essa fala, que inclusive já chegou na ONG também, mais de uma, que o corpo do bebê numa perda gestacional precoce foi descartado na frente da família. Então, são coisas que a gente acha que não acontece, mas acontece muito e ainda hoje não é uma coisa de tão antigamente. Então, o artigo 4 fala sobre a qualificação desses profissionais, né? Porque, afinal, muitas famílias não se sentem acolhidas em local de saúde após a morte de um filho, fato frequentemente associado à dessensibilização do profissional. Mas isso se deve muitas vezes à falta de institucionalização de diretrizes de atuação frente à perda e de capacitações periódicas sobre o tema. Então, por exemplo, dentro do contexto de formação do profissional, tem uma parte que é desse profissional, mas tem uma parte que é da instituição, seja ela hospitalar ou clínica, né? Da instituição, de, por exemplo, criação de diretrizes de fluxo de atendimento, porque hoje uma mãe em situação de perda, seja ela onde for, ela segue o mesmo fluxo de atendimento de uma mãe com bebê com vida. Então, isso é uma coisa que a gente não pode mais permitir enquanto sociedade, né? Adiciona muitas dores desnecessárias. Então, esses profissionais, além de capacitação, eles precisam ter locais para ventilar isso. Então, o parto de um natimorto, ele não é difícil somente para a mãe ou para a família, ele é difícil também para essa equipe, de um local diferente, porque não há como comparar a experiência desse pai e dessa mãe que perderam a vida desse filho para sempre e desse profissional que vive perdas, muitas perdas durante toda a carreira dele. Então,
Queria falar um pouco sobre essa questão hoje, e eu trouxe algumas pessoas para trazer, dentro da sua experiência, a importância de outros artigos. Então, eu quero convidar a Tamara para vir falar sobre a questão da produção da informação. Obrigada. Boa noite a todos. Bom, eu me chamo Tamara e eu sou mãe da Lívia. A Lívia nasceu e faleceu em fevereiro de 2023. E eu conheci a ONG, a Madalena, justamente por conta do artigo 6º, né, que são as cartilhas que são distribuídas gratuitamente. Mais ou menos uma semana depois de ter voltado para casa, ela nasceu prematura e faleceu um dia depois do nascimento. Então, mais ou menos uma semana depois de voltar para casa, de colo vazio, uma mãe que não me conhecia me enviou essa cartilha com um recado dentro, com uma cartinha escrita à mão, porque ela também tinha perdido o filho dela e ela também tinha recebido essa cartilha. Por muitas semanas ela foi meu livro de cabeceira, porque eu estava tentando entender tudo o que estava acontecendo comigo. Era um puerpério sem bebê, eu precisava secar o leite, eu precisava contar para as pessoas, e eu não sabia o que fazer. Eu simplesmente não tinha vontade de acordar. Então, foi lendo essa cartilha que eu consegui realmente me entender e vi que eu não estava sozinha. Infelizmente, eu não estava sozinha. Mas que, com o apoio da ONG, daí eu passei a procurar a ONG nas redes sociais, tive contato também com a Tati, que eu até fiquei bem impressionada, que foi um contato direto, a gente não passa por setores e setores para depois ser acolhido, não, a gente é acolhido assim que recebe a cartilha mesmo. E foi com ela que eu consegui contar para o meu afilhado, por exemplo, né, como abordar com uma criança o assunto, afinal de contas ele também era padrinho da minha filha. E, enfim, a cartilha realmente foi a forma que eu consegui de estruturar um pouco mais os meus meu primeiro mês, meus primeiros meses como mãe lutada, porque infelizmente ainda é uma dor muito invisível. As pessoas, elas sofrem contigo, mas depois o assunto ele é esquecido, infelizmente. E pra gente não. Então, esse ambiente, esse apoio e ter um material palpável para a gente poder ler num momento que se sente confortável mesmo, ele realmente é muito relevante, é muito necessário. E eu digo isso porque essa é a segunda edição da cartilha e ela continua circulando. A cartilha já está na 9ª edição, né? E a Tati até estava brincando que queria ficar com essa cartilha, mas eu não dou para ninguém porque ela tem um valor muito mais do que é imensurável, né? Não tem como descrever o que eu sinto cada vez que eu pego essa cartilha na mão. Ela realmente me levantou por muitos dias. E é isso. Muito obrigada. Passo a palavra, então, para o Dr. João. Boa noite a todos. Meu nome é João Luiz, eu sou médico, sou chefe atualmente de um serviço de cuidados paliativos de Porto Alegre e sou especialista em luto e voluntário da ONG A Madalena, com muito orgulho, por saber que aqui no Rio Grande do Sul, em especial aqui também na cidade, existe uma ONG com um trabalho absolutamente sério e muito importante a ser melhor divulgado e implementado e apoiado. Eu estou numa posição muito mais confortável do que a Tati ou de qualquer outra mãe ou pai enlutado, porque eu estou falando como profissional de saúde. E como profissional de saúde que trabalha com luto e com cuidado paliativo, o que eu gostaria de relatar para vocês é que nós, profissionais de saúde, na sua maioria, não estamos preparados para trabalhar com quem perde um filho. Nós não sabemos como acolher e como lidar com esses pais enlutados. E nós só temos uma maneira de modificar isso, é com educação.
E essa lei fala também, e a ONG fala repetidamente, e de forma muito necessária, sobre educar. E essa noite eu espero que nós que estamos aqui possamos sair daqui com a certeza de que a educação para o luto, para profissionais de saúde e para a sociedade é um passo fundamental, talvez o mais importante para que a gente possa modificar esse cenário onde pais ainda encontram profissionais sem qualquer preparo. Fico aqui meus parabéns a todos que estão aqui escutando nessa noite e participando, em especial a ONG Madalena, pelo trabalho que desenvolve, está desenvolvendo até aqui. Obrigado. Bom, tem mais alguma fala? Boa noite a todos. Boa noite a todos. Meu nome é Gislene, como está escrito ali embaixo. Eu sou a mãe do Ariel e da Daniela. A Ariel faleceu devido a um aborto espontâneo com 2 meses de gestação. A Daniela foi durante o parto. E eu vou falar aqui sobre 2 pontos da lei, da qual eu não tinha, a lei não tinha sido aprovada ainda aqui no estado, e que iria fazer uma grande diferença na minha vida e na minha família. O acompanhamento psicológico e social é essencial para ajudar os pais a lidar com a ansiedade, o medo e a incerteza, que vem com um diagnóstico e da perda de um filho. Além disso, o apoio emocional pode ajudar a fortalecer a relação entre os pais e a equipe médica, que é de fundamental importância para o sucesso do tratamento. A equipe multidisciplinar, incluindo psicólogos, assistentes sociais, médicos e enfermeiros, devem trabalhar em conjunto para oferecer apoio integral aos pais. Cada profissional tem um papel importante a desempenhar, desde a avaliação inicial até o acompanhamento pós-operatório. O acompanhamento no período pós-operatório é fundamental para ajudar os pais a lidar com a recuperação do bebê e se adaptar à nova situação ou até mesmo com a perda do bebê. É importante que os pais recebam apoio emocional e informações claras sobre o que esperar durante esse período e do luto. Em resumo, oferecer acompanhamento psicológico, social à mãe e ao pai, desde o momento do diagnóstico ou da perda do bebê, é fundamental para o sucesso do tratamento e para a saúde emocional dos pais. É importante que as equipes médicas, hospitalares, priorizem o apoio emocional e psicológico dos pais durante todo o processo. Segundo ponto, a importância de um espaço específico para a despedida dos pais com o bebê. Sobre um tema muito importante e delicado, a oportunidade de despedida dos pais para com o bebê, neo ou natimorto, é um momento muito difícil para as famílias e é fundamental que seja oferecido um espaço específico na maternidade para que eles possam se despedir de forma digna e respeitosa, que é algo que não acontece hoje. A despedida é um momento fundamental para o processo de luto. Permite que os pais sejam capazes de lidar com a perda de uma forma mais saudável e menos traumática. Além disso, a despedida também permite que os pais criem memórias e tenham um momento de conexão com o bebê, mesmo que seja por um curto período de tempo. É fundamental que as maternidades ofereçam um espaço específico para a despedida. Esse espaço deve ser tranquilo, confortável e respeitoso. Deve ter também recursos para apoiar os pais, como acesso e apoio emocional e informações sobre o luto parental. Concluo dizendo que a oportunidade de despedida dos pais para com o bebê é fundamental para o processo de luto. É importante para as maternidades que ofereçam esse espaço específico para a despedida, que seja tranquilo, confortável e respeitoso. E quero deixar aqui que vamos trabalhar juntos para garantir que as famílias tenham acesso a esse espaço e possam despedir de forma digna e respeitosa e humana. Muito obrigada. Boa noite. Então, retorno para que eu possa trazer, então, como uma instituição que compõe esse conselho, né, que é a Joyce Senara, que nos representa aqui,
Quais seriam, então, as nossas solicitações ao Conselho? Como essa lei que vocês puderam perceber, eu não sei se todos conseguiram perceber, dentro desta contextualização que é tão rápida e acaba sendo, inclusive, rasa perto da profundidade do que a gente precisa falar e do tamanho da discussão, porque não está só no Conselho de Saúde, não está só no ambiente hospitalar, ela vai muito além disso, né? Mas dentro do tempo é o que a gente conseguiu fazer. Então, quais seriam as solicitações que a gente vem trazer dentro da atuação do Conselho de Saúde, do que é possível, né? Dentro do Conselho Municipal de Saúde. Então, que seja enviado um ofício para o Conselho Estadual solicitando informações sobre a implementação da Lei Helena Maffini, porque afinal a gente não vê movimentação do Estado quanto a isso, mesmo impactando tantas famílias, né? Hoje, também que, se possível, solicita à Secretaria Estadual de Saúde um levantamento. Então, o Conselho Estadual, né, de Saúde solicita à Secretaria Estadual de Saúde um levantamento sobre quais municípios já implementaram essas ações relacionadas à lei, já que ela foi aprovada em 22, né, e estamos em 25. Elaborar uma nota técnica ou diretrizes para orientar os conselhos municipais de saúde na implementação da lei, assegurando que saibam como estruturar esses serviços. Inclua na formação sobre o luto parental no planejamento estadual de educação permanente para os profissionais de saúde. Institua um grupo de trabalho para monitorar a implementação dessa lei, que acaba cruzando agora com essa questão da lei federal, né? Então, inevitavelmente, ela vem para ser implementada. Então, requeira a destinação de recursos específicos para viabilizar as ações previstas na lei, como espaços adequados para acolhimento e atendimento psicológico. E esse é o nosso registro. Muito obrigada pelo espaço, que possamos continuar construindo coisas dentro dessa realidade tão difícil. Então, eu quero agradecer a fala de vocês, a Tamara, à frente da ONG, que tanto tem feito em relação a essa questão pelas mães enlutadas, aos depoimentos emocionantes das mães Gisele e Tatiana, e ao Dr. João com a sua fala técnica também para trazer da importância desse conteúdo que está sendo trazido aqui. Então, agradecer vocês. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma consideração que queira fazer. Medusa, conselheiro Medusa. Primeiramente, boa noite a todas, todos e todas. Se tratando de luto é algo complicado, mas a minha pergunta é a seguinte: vocês aqui em Gravataí, a Câmara de Vereadores de Gravataí, foi levado já para eles na Câmara de Vereadores? Por isso. Não, é que eu estou perguntando assim, porque por mais que uma lei seja federal ou estadual, a Câmara de Vereadores, né, que é uma lei que, né, que tem que tomar ação, que é para nós poder fazer a cobrança. Então, quero agradecer a pergunta. Aqui no município, a vereadora Ana, que tem movimentado essa questão a respeito tanto da semana alusiva, que é, como eu comentei, de 1º a 7 de julho, que a gente fala do luto parental como um todo, então é de 1º a 7, até convido vocês a se informarem, participarem das ações que serão realizadas, mas sim é a vereadora Ana que tomou a frente. Eu acho que foi ano passado, inclusive, que foi aprovada essa legislação municipal daí, com o mesmo tema, exatamente. Sim, ela já foi votada, aprovada e sancionada. Uhum. Obrigada, Tamara. Ai, obrigada, Tatiana. Sim. Sim, tá. Mais alguma questão? Conselheiro presidente. Bom, boa noite a todos e todas.
Eu me comprometo aqui, por óbvio, né, de levar essa pauta ao Conselho Estadual de Saúde, que atualmente estou na mesa diretora dessa nova composição do Conselho Estadual, e pela primeira vez nos 30 anos de história, 31 anos de história, né, do Conselho Estadual de Saúde, a sociedade gaúcha está melhor representada, né, no Conselho Estadual de Saúde com as eleições que aconteceram em abril do ano passado. E, por óbvio, quando a gente começou a instalar o conselho lá, essa nova composição deu as enchentes, a gente ficou mais de quase 2 meses sem a nossa sede lá, então a gente teve uma série de atropelos, assim, de papelagem, de documentação, a gente não conseguiu ainda, o conselho não conseguiu, ano passado, fazer ações mais amplas, né? Mas estarei lá, com certeza, levando essa causa, já que a amada Helena está com a gente aqui no Conselho de Gravataí, acho que desde a fundação então, assim, por nome dessa parceria, desse trabalho que vem se desenvolvendo aqui, eu pessoalmente levarei esse documento ainda na próxima quinta-feira, quando estarei lá na reunião da mesa diretora, tá bom? Obrigada, conselheiro JB. Podemos passar, então, ao próximo ponto de pauta, que é a leitura do parecer da Comissão Orçamentária número 001 de 2025, terceiro RDQA de 2024. Parecer da Comissão Orçamentária número 001 de 2025, do terceiro RDQA de 2024. A Comissão de Orçamento, Finanças e Ações de Saúde do Conselho Estadual de Saúde de Gravataí, no uso das atribuições, apresenta o parecer sobre o terceiro RDQA 2024. A. Considerando a Constituição Federal do Brasil de 1968, artigo 196, 198 e 200. Considerando a Lei número 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que, entre outras garantias, dispõe sobre a participação da comunidade de gestão do Sistema Único de Saúde, SUS. C. Considerando a Lei número 8080, de 19 de setembro de 1990, que, entre outras providências, dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, organização e funcionamento dos serviços correspondentes. D. Considerando o Brasil como um país estruturado em um Estado democrático de direito, com participação social na implementação de políticas públicas de Estado, na qual as políticas públicas de Estado de saúde, que atende a milhões de brasileiros, brasileiras e imigrantes. E. Considerando a Lei Complementar número 101 de 2000, também conhecida como a Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF. F. Considerando a Resolução CNS 554, primeira diretriz, os Conselhos de Saúde têm a prerrogativa e a responsabilidade objetiva de estabelecer as diretrizes para a gestão e para a atenção à saúde em sua esfera de competência. G. Considerando a Lei Federal número 4.320, de 1964. H. Considerando a Lei Federal número 8.639, de 1993. I. Considerando a Lei Complementar número 141, de 2012. J. Considerando a LOM, a Lei Orgânica Municipal de Gravataí, do artigo 154 a 160. E K. Considerando a Lei Municipal número 2.893, de 2009. A Comissão de Orçamento, Finanças e Ações de Saúde observou-se na apresentação dos dados da identificação informações imprecisas e contraditórias sobre o Conselho Municipal de Saúde, onde conta o número de conselheiros e identificação do presidente atual, assim como endereço incompleto. Ademais, as informações quanto ao número de unidades de saúde divergem em momentos distintos da descrição dos serviços, bem como a apresentação dos nascidos vivos por total do quadrimestre. Cabe lembrar da identificação dos serviços públicos incluírem os setores privatizados e ou concedidos, onde no entendimento do controle social não se registra como gestão pública aqueles setores gerenciados pelo privado, embora seja um serviço público. No que compete ao número de servidores efetivos na Secretaria da Saúde, temos médicos, inciso 1º, 155 concursados, ou 25,28%. Segundo, 433 precarizados, ou 70,63%. Um autônomo, 0,16%. Quarto, 24 bolsistas, 3,91%.
Quinto, os médicos terceirizados representam 73,63% do corpo de trabalho médico na rede pública de saúde de Gravataí, extrapolando a complementariedade como preconizado no artigo 199 da Constituição Federal e nas deliberações do controle social nas conferências de saúde. Segue a indicação de um médico autônomo na rede do SUS, mesmo sem previsão legal para esse tipo de contratação. Houve também uma redução de 99 médicos e 38 enfermeiros, comparado ao terceiro RDQA de 2023. Ao mesmo tempo, aparece aumento de atendimentos. Isso indica sobrecarga de trabalho para a equipe, baixando a qualidade do tratamento dos pacientes. B. Enfermagem. Inciso 1º. 45 concursados, 36,29%. 2. 67 precarizados, 54,03%. 12 estagiários, 9,68%. Quarto, houve um crescimento exponencial na precarização da área de enfermagem, que representava 29,48% no terceiro RDQA do ano anterior, chegando a 59,82% no quadrimestre em análise. C. Outros cargos de nível superior. Inciso 1º, 137 concursados, 86,16%. Segundo, 14 terceirizados, 8,80%. Terceiro, 8 estagiários, 5,4%. Quarto, houve um acréscimo substancial na terceirização de outros cargos de nível médio, chegando a 9,29%, frente aos 7,38% apontados no terceiro quadrimestre de 2023. D. Cargos de nível técnico e médio. 374 concursados, 70,43%. Segundo, 139 precarizados, 26,7%. Terceiro, 18 estagiários, de 13,39%. E agentes comunitários de saúde. Inciso 1º. Houve diminuição no número de agentes comunitários de saúde, apesar de ter apontado aumento na constituição de novas equipes, bem como dados apontando para o aumento da área de cobertura da saúde da família. Ainda os dados de pessoal no relatório quadrimestral em análise, a presença de um ACS intermediado por outra entidade, ou seja, precarizado, o que tem vedação na legislação da categoria. No setor da prevenção de endemias, dado o momento epidemiológico, principalmente o surto de dengue, fomentar a ampliação do quadro de servidores dos agentes, como orienta o PNCD, bem como qualificar os servidores dos agentes de endemias, bem como qualificar via cursos técnicos a formação permanente nas especificidades locais. E o município não conta com um plano de contingência atualizado, ainda precisa adequar a estrutura física da unidade de acordo com o número de agentes, assim como a complexidade do serviço, principalmente nas ações de aspersão de agrotóxicos no combate aos vetores, onde precisa ser observada a NR 31 e suas aplicações. Os agentes de combate a endemias e os agentes comunitários de saúde precisam de melhor planejamento de ação em campo nos dias de calor intenso, como os que afetam o Rio Grande do Sul nos últimos anos, protegendo assim a saúde dos trabalhadores, atentando para a NR número 15, anexo 3, ainda se apontava um déficit de 158 agentes comunitários de saúde no quadrimestre anterior. Houve aumento desse déficit, causando ainda mais prejuízos à população no quesito das visitas domiciliares e também de repasses federais para pagamento do piso da categoria, assim como 86 agentes de combate a endemias faltantes no quadro de servidores para cumprir as demandas do PNCD e também a necessidade desses profissionais, para além do controle da dengue, atuar nas demais atividades inerentes ao cargo. A falta desses servidores no quadro, além de afetar o trabalho em campo, o município deixa de receber R$ 9.573.996 por ano, usando a previsão de 2025, o que implica diretamente nos cofres da prefeitura mais ou menos R$ 717.922,20, somente de imposto de renda diretamente à arrecadação fazendária municipal, sem contar que esse montante circulando na economia e gerando receita tributária à cidade. Na subfunção 301, no quesito de práticas integrativas, não foi cumprida a meta de reativar o comitê, assim como as reuniões desse grupo. Na subfunção 303, o projeto da farmácia itinerante não teve implantação. Na subfunção 305, no quesito de tratamento antirretroviral para as pessoas vivendo com HIV com diagnóstico recente, não foi cumprida. E na meta de partos normais também ficou abaixo do pactuado. Não houve avanço da meta para adequar o número de agentes de combate a endemias de forma gradual através de nomeações conforme as diretrizes nacionais de prevenção e controle de epidemias de dengue do Ministério da Saúde. É o relatório. Comissão de Orçamento, Finanças e Ações de Saúde do CMS de Gravataí, Sônia Lemos da Silva, coordenadora da comissão, e Jaime Brasben, que é presidente do CMS. Alguma pergunta ou consideração? Então, aqueles... Só lembrando que
a apresentação, né, a anterior aqui, que teve a apresentação do plano de contingência da dengue, na verdade, não foi uma apresentação de um plano, né? Foi só um apanhado de alguns dados e que aí ficou em aberto. Então, assim, as comissões do Conselho têm que se reunir nos próximos dias para fazer uma análise mais aprofundada desse documento, que nós não tivemos nenhuma não, eu não fiquei nem um pouco satisfeito com a apresentação, uma pena que eu estava tentando acessar uma coisa técnica aqui e não consegui fazer esse questionamento aqui naquela hora, mas agora temos essa questão desse relatório. Microfone. Esse relatório, na verdade, se fez a respeito dos dados que foram avaliados do ano passado. Essa informação que tu nos traz é nova, de repente coloca isso para nós colocar na RAG, que a gente vai ter que analisar nos próximos dias, fazer um relatório também. Inclusive, vamos participar daqui da Comissão de Orçamento e Finanças e coloca isso a coordenadora está lá, né? Tá, então a gente pode votar a resolução? Não, resolução. O parecer da Comissão Orçamentária. Eu sou presidente hoje. Momentinho que a gente está com uma questão técnica. Assim, eu já me identifiquei. E do carro do conselho, que é lá tinha. Ai, eu De novo. Eu não sei o que ele Oi. Não, presidente, eu queria saber agora, nesse relatório de gestão, onde está o carro do conselho e o motorista, que disseram que estaria nessa área. E eu olhei, já procurei por tudo quanto foi lugar, lendo ali, não vejo. Sim, mas exatamente, é que lá, esse é o parecer, né? Que ele teria que estar. Tá, então esclarecendo Então agora. ele vai estar na RAG, então. A questão do Medusa vai constar na RAG, que vai na próxima plenária. E na de hoje, agora, a gente vai votar o parecer da Comissão Orçamentária do terceiro RDQA de 2024. Então, aqueles com dia 28 de... a próxima plenária, dia 28 de abril. Ah, tá. Bom, podemos votar, então, o parecer. Aqueles conselheiros que estão de acordo com o parecer, pode permanecer como estão. A gente tem 2 pedidos de fala no parecer da Comissão Orçamentária. Primeiro que pode falar, por favor, Cristiano. Eu levantei a mão na hora errada, desculpa, eu vou esperar um pouquinho a votação, eu atrapalhei um pouquinho a votação, não era para ser agora. Tá certo. Patrícia? também foi me atrapalhei, na verdade, eu achei que seria para votar a favor, enfim, fiz confusão também. Tá, então assim, aqueles que estão votando favorável ao parecer da Comissão Orçamentária permanecem como estão, não se manifestem nesse momento. Conselheiros que tenham alguma questão e que vão votar contra o parecer podem se manifestar agora. E abstenções? Então, parecer da Comissão Orçamentária aprovado por unanimidade. Agora a gente vai passar a leitura
Cristiano? Agora sim. Agora é a hora certa. Boa noite a todos. Seu voto? O JB acabou esclarecendo ali pro Medusa, tá? Mas é só para avisar que nós temos uma reunião da orçamentária dia 25 de abril, tá? A próxima reunião da orçamentária. Tá Importante certo. lembrar. Tá bom, obrigada, conselheiro. Leitura do regimento da 7ª Conferência Municipal de Saúde. Resolução. Aqui. Resolução 146, de 7 de abril de 2026. 2025, né? Vamos adiantar aqui. Dispõe sobre o regimento da 7ª Conferência Municipal de Saúde de Gravataí. O plenário do Conselho Municipal de Saúde, em reunião extraordinária no dia 7 de abril de 2025. Isso também tinha que essa resolução ela foi enviada no dia lá e não foi a votação por... ela não foi encaminhada na última, por isso que ela está com essa data errada. Então, onde está 7 de abril e leiam 14 de abril. No uso de suas competências e atribuições conferidas pela Lei 8080, 19 de setembro de 1990, pela Lei 8.142, de 28 de dezembro de 1990, pela Resolução do Conselho Nacional de Saúde número 453, de 10 de março de 2012, e pela Lei Municipal número 2.893, de 5 de agosto de 2009, Regimento Interno e considerando a Constituição Federal do Brasil de 88, artigo 1º, parágrafo único. B, considerando a Constituição Federal do Brasil de 1988, artigo 196 ao 200, com atenção especial ao artigo 198, inciso 3º. C, considerando a lei número 8.142, 28 de 1990, que, entre outras garantias, dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde, SUS. D, considerando a lei 8080, 19 de setembro de 1990, que, entre outras providências, dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e funcionamento dos serviços correspondentes. E, considerando o Brasil como um país estruturado em um Estado democrático de direito, com participação social na implementação de políticas públicas de Estado, da qual as políticas públicas de Estado e a saúde, que atende a milhões de brasileiros, brasileiras e imigrantes. F, considerando a Lei Complementar número 101 de 2000, também conhecida por Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF. G, considerando a Resolução CNS 554, primeira diretriz dos Conselhos de Saúde, tem a prerrogativa e a responsabilidade objetiva de estabelecer as diretrizes para a gestão e para a atenção à saúde e à sua esfera de competência. H, considerando a Lei Complementar 141 de 2012. I, considerando a Lei Orgânica de Gravataí, do artigo 154 ao 160. J, considerando a Lei Municipal número 2.893, 2009, e K, considerando a 4ª diretriz da Resolução 453, de 2012, do CNS, inciso 12º, as resoluções serão obrigatoriamente homologadas pelo chefe do poder constituído em cada esfera de governo em um prazo de 30 dias, dando-se-lhes publicidade oficial. Decorrido o prazo mencionado e não sendo homologada a resolução e nem enviada a justificativa pelo gestor ao Conselho de Saúde com proposta de alteração ou rejeição a ser apreciada na reunião seguinte, as entidades que integram o Conselho de Saúde podem buscar a validação das resoluções recorrendo à Justiça e ao Ministério Público quando necessário. L, considerando o acórdão número 1130 de 2017 do plenário do TCU. M, considerando a valorização do trabalhador em saúde como fator preponderante à continuidade do atendimento, incentivado a qualificação permanente e aprimorando as relações preventivas dos munícipes. N, considerando as resoluções do CMS Gravataí. I, inciso 1º, número 73 de 2021, que versa sobre a Política Municipal de Saúde do Trabalhador. Segundo, número 142 de 2025, que versa sobre a convocação da 7ª Conferência Municipal de Saúde. O plenário do Conselho Municipal de Saúde de Gravataí, reunido no dia 14 de abril de 2025, resolve. Artigo 1º, aprovar o regimento da 7ª Conferência Municipal de Saúde de Gravataí como tema democracia nos territórios aonde o SUS acontece, nos termos do anexo 1º. Essa resolução entra em vigor na data de sua aprovação, já em Brasília, 15 presidente Jorge Madruga, coordenador da Comissão Especial de Organização da 7ª Conferência Municipal de Saúde. Anexo 1, da finalidade. Artigo 1º. A 7ª Conferência Municipal de Saúde de Gravataí, chamada através da Resolução 142 de 2025 do CMS e pelo Decreto 23.031 de 2025, forma de debates abertos a todos os segmentos da sociedade, convocada pelo Conselho Municipal de Saúde e a Secretaria Municipal de Saúde de Gravataí, terá por objetivo
Inciso 1º, debater o tema da Conferência de Democracia nos territórios onde o SUS acontece, com enfoque na garantia dos direitos e na defesa do SUS, do trabalho digno, decente, seguro, humanizado, equânime e democrático. 2º, propor diretrizes para a formulação da política municipal de saúde, centrada nas demandas atuais dos territórios do SUS. 3º, reafirmar, impulsionar e efetivar os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde, SUS, da universalidade, integralidade e equidade para garantir a saúde como direito humano alicerçado em um SUS público equânime e de qualidade. 4º, fortalecer os territórios como espaço fundamental para a implementação de políticas e das práticas integrativas de saúde. 5º, avaliar a situação da saúde, elaborar propostas a partir das necessidades da saúde e participar da construção das diretrizes que deverão integrar os planos municipal, estadual e nacional de saúde de acordo com os princípios do SUS previstos na Constituição Federal e Lei Orgânica da Saúde. Reafirmar e efetivar os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde, SUS, da universalidade, integralidade e equidade para a garantia da saúde como um direito humano, com a definição das políticas que reduzam as desigualdades sociais e territoriais, conforme previsto na Constituição Federal de 88, nas leis 80, 19 de setembro de 1990 e na 81.142, aliás, na 8142 de 28 de dezembro de 1990. Parágrafo 1º. A 7ª Conferência Municipal de Saúde de Gravataí será realizada no auditório do Colégio Cenecista Nossa Senhora dos Anjos, Ixença, endereço na rua José Loureiro da Silva, 1991, Centro, Gravataí, nos dias 23 e 24 de maio de 2025. Parágrafo 2º. A 7ª Conferência Municipal de Saúde de Gravataí será coordenada pela comissão organizadora eleita no Conselho Municipal de Saúde, composta por representantes da gestão municipal, trabalhadores em saúde e usuários. O presidente do Conselho Municipal de Saúde presidirá a conferência, sendo a vice-presidência exercida pelo secretário municipal de saúde. Parágrafo 3º. Os participantes presentes na 7ª Conferência Municipal de Saúde de Gravataí atuarão sobre questões do âmbito municipal em caráter formulador, propositivo e deliberativo. Artigo 2º. A 7ª Conferência Municipal de Saúde poderá ser precedida por etapas locais e livres que seguirão o seguinte. Parágrafo 1º. As etapas locais da 7ª Conferência Municipal de Saúde de Gravataí serão realizadas nos territórios. Parágrafo 2º. As etapas locais da 7ª Conferência Municipal de Saúde de Gravataí serão coordenadas pela comissão organizadora composta por representantes das unidades de saúde e ou das associações organizadoras. A presidência da etapa local da 7ª Conferência Municipal de Saúde de Gravataí compete à pessoa conselheira municipal de saúde residente no território, sendo a vice-presidência exercida pela coordenação da unidade de saúde. B. E não havendo conselheiro municipal de saúde no território, a unidade requisitará o CMS a indicação do representante. C. Satisfeitas as requisições desse parágrafo, será eleito no momento da conferência entre os presentes quem presidirá os trabalhos. D. No momento, se ainda não designado pela organização, eleger-se-á os relatores que julgar necessário. Parágrafo 3º. As etapas locais da 7ª Conferência Municipal de Saúde de Gravataí elegerá os delegados que representarão os territórios na 7ª Conferência Municipal de Saúde de Gravataí nos dias 23 e 24 de maio de 2025. Parágrafo 4º. Todos os participantes presentes nas etapas locais da 7ª Conferência Municipal de Saúde de Gravataí atuarão sobre questões do âmbito local de cada território e do município, em caráter formulador, propositivo e deliberativo. Parágrafo 5º. Para os fins desse regimento, considera-se, inciso 1º, a etapa local da 7ª Conferência Municipal de Saúde será abrangência local e territorial por meio de processo ascendente e horizontal para a etapa municipal. Segundo, o processo ascendente, processo que se inicia por meio de convocação oficial articulado entre o controle social e a gestão de cada território do bairro ou comunidade. Terceiro, o processo horizontal, viabilizado por meio das conferências livres que fazem parte dos mecanismos de participação social em saúde e que estão regulamentados por documento específico. Quarto, pessoa. Com vistas à adoção de linguagem mais inclusiva, considerando as sugestões apontadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, o guia da linguagem inclusiva para a flexão de gênero, o conceito de pessoa será utilizado como uma universal que engloba todo o conjunto de população em sua diversidade. Por uma questão de concordância verbal e nominal, as flexões de gênero seguirão a referência do conceito de pessoa. Portanto, os qualificadores que a acompanham serão apresentados no feminino. Capítulo 5. Programação. A 7ª Conferência Municipal de Saúde de Gravataí terá a seguinte programação. Dia 23 de maio de 2025, a sexta-feira, 18 horas, a partir das 18 horas, credenciamento e coffee break. 19 horas, composição da mesa e cerimonial. 19h10, fala das autoridades, prefeitos e secretários. 19h30, palestra eixo 1. 20h30, orientação para sábado e o encerramento. Dia 24 de 5 de 2025, às 8h30, credenciamento e coffee break. 8h45, palestra do eixo 2. 9h30, palestra do eixo 3. 10 horas, encerramento do credenciamento.
10h15, reunião dos grupos temáticos. 12 horas, encerramento dos grupos temáticos. 12h10, almoço. 14 horas, plenário final. 17 horas, encerramento. Parágrafo único. A programação das etapas locais da 7ª Conferência Municipal de Saúde de Gravataí será projetada pela equipe organizadora local, tendo no mínimo as seguintes ações: abertura, credenciamento, palestra introdutória do tema, debates dos tópicos e escolha dos delegados. Artigo 4º, a 7ª Conferência Municipal de Saúde de Gravataí terá como tema democracia nos territórios onde isso acontece. Parágrafo 1º, os eixos temáticos da 7ª Conferência Municipal de Saúde de Gravataí serão: inciso 1º, descentralizar as políticas públicas em saúde para os territórios, democracia, controle social e desafio da equidade na gestão participativa nos conselhos locais de saúde. A Constituição Federal do Brasil prevê no seu parágrafo 1º que a sociedade é soberana numa república, fazendo jus à participação de todas nas definições de saúde, como previsto no artigo 198, inciso 3º da Constituição Federal, no capítulo sobre saúde. A Lei nº 8142 de 90 define a forma como se dá essa participação via Conferência de Saúde e Controle Social. Com a descentralização do SUS, as políticas públicas de saúde acontecem nos territórios, nas unidades de saúde da família, onde se configura como preconizado na OMS um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não apenas ausência de doença. Os conselhos locais são onde a sociedade de gestão debate juntamente com aos trabalhadores em saúde as necessidades específicas de cada região. Segundo, atenção primária em saúde e os desafios no cotidiano do trabalho. 47 anos atrás, os 134 membros signatários da OMS assinaram a Declaração de Alma-Ata. A declaração tornou a atenção primária à saúde a política oficial de saúde de todos os países membros. Nesta conferência, definiu-se que a saúde era um direito humano baseado nos princípios da equidade e participação comunitária. Terceiro, meio ambiente e as relações com a saúde. Os eventos climáticos recentes que afetaram de sobremaneira o nosso estado nos últimos anos trazendo inúmeros problemas de saúde e precisam ser mitigados. Capítulo 3º, dos membros. Artigo 5º. Os membros credenciados pela Comissão Organizadora da 7ª Conferência Municipal de Saúde e Gravataí são delegados com direito à voz e voto. Parágrafo 1º. O credenciamento se dará no local do evento no dia 23 de maio de 2025, das 18 às 21 horas, tendo continuidade no dia 24 de maio de 2025, das 8h30 às 10 horas, para fins de organização, será realizado um pré-cadastro via internet. Parágrafo 2º. Os credenciados pela Comissão Organizadora das etapas da 7ª Conferência Municipal de Saúde de Gravataí. Terceiro, servidores de outras secretarias, moradores no território da unidade promotora da conferência local ou livre serão considerados para segmento usuários. Parágrafo 4º, servidores da Secretaria de Saúde, trabalhadores em saúde, moradores do território da unidade promotora da conferência serão considerados para segmento trabalhadores em saúde. Parágrafo 5º. Servidores da Justiça, do Legislativo, detentores de cargos eletivos, cargos de confiança, gratificações de direção, funções gratificadas em quaisquer esferas, serão considerados no segmento gestor-prestador. Parágrafo 6º. Na plenária será lavrada a ata da eleição com o nome dos delegados e suplentes devidamente eleitos, assinada por todos os delegados presentes e encaminhada à comissão organizadora. Parágrafo 7º. É imprescindível a presença do candidato a delegado nos grupos de trabalho no momento da homologação. Capítulo 4. Dos grupos de trabalho. Artigo 6º. Os participantes serão distribuídos pela comissão organizadora em grupos de trabalho que acontecerão nos números suficientes para possibilitar o processo de discussão. Parágrafo 1º. A comissão organizadora distribuirá os eixos temáticos de acordo com os números de grupos. Parágrafo 2º. Cada grupo escolherá o seu coordenador com a função de organizar as discussões e controlar o tempo. Parágrafo 3º. Cada grupo escolherá o seu relator com a função de registrar as discussões, sintetizar as conclusões do grupo e participar na sistematização do relatório final, juntamente com a coordenação de relatoria. Parágrafo 4º. Cada grupo de trabalho contará com um facilitador designado pela comissão organizadora com a função de colaborar no andamento das discussões do grupo. Parágrafo 5º. Os grupos debaterão sobre eixos temáticos e elaborarão um relatório de proposta das 10h15 ao meio-dia. Parágrafo 6º. A coordenação da relatoria receberá os relatórios dos grupos até as meio-dia e 15 do dia 24 de maio. Artigo 7º. A coordenação da relatoria fará a sistematização dos relatórios dos grupos, constituindo os relatórios das propostas apresentadas pelo grupo de trabalho que irão para aprovação da plenária final. Artigo 8º. Cabe aos grupos de trabalho apresentar, apreciar e aprovar as propostas que irão para apreciação da plenária final, iniciando a análise das propostas oriundas das conferências preparatórias. Parágrafo 1º. Da votação, as propostas aprovadas com 60% dos participantes dos grupos entrarão no relatório final. B. Propostas aprovadas com mais de 40% ou menos de 60% dos participantes serão apreciadas na plenária final. Propostas com menos de 40% de aprovação dos participantes não constarão no relatório final. Parágrafo 2º. Das moções aprovadas
nos grupos deverão ser entregues pelos relatores de cada grupo, juntamente com os relatórios dos grupos de trabalho para a coordenação da relatoria. Parágrafo 3º, a coordenação da relatoria coordenará e consolidará as propostas e moções que são apresentadas e votadas na plenária final. Parágrafo 4º, não haverá defesa de moção, somente apresentação e votação. Parágrafo 5º, a moção que obtiver adesão por assinatura de 15% dos participantes credenciados será garantida sua apresentação na apreciação da plenária final. Capítulo 5, da plenária final. Artigo 9º, a plenária final, a instância máxima de deliberação, tendo como competência discutir e aprovar as propostas aprovadas que não atingirem 60% dos votos nos grupos de trabalho, bem como moções que constituirão o relatório final da etapa municipal da 7ª Conferência Nacional de Saúde de Gravataí. Parágrafo único. As propostas serão aprovadas quando obtiverem maioria simples 50 mais um dos presentes, 50% mais um dos presentes, assim como não haverá defesa de moção, somente apresentação e votação em plenário. Artigo 10. Os trabalhos serão coordenados e secretariados por membros da comissão organizadora. Artigo 11. Os trabalhos da plenária final da etapa municipal da... aí deu um problema, hein? Da 7ª Conferência Municipal de Saúde de Gravataí, que verá da seguinte forma: a leitura das propostas apresentadas pelo grupo de trabalho que estarão no relatório final. A apreciação das moções. Artigo 12. A apreciação das propostas apresentadas pelo grupo de trabalho será encaminhada da seguinte forma: A. Leitura do relatório sistematizado. B. Leitura das proposições poderá ser solicitado destaque. Durante a leitura das proposições poderá ser solicitado destaque. C. Os pontos que não forem destacados serão considerados aprovados por unanimidade. D. Os destaques solicitados durante a leitura das propostas deverão ser entregues por escrito à mesa coordenadora até 5 minutos após o encerramento da leitura, constando o caráter ativo, expressivo, modificativo e número do item. Os propositores dos destaques terão 2 minutos para a defesa a seguir, e o presidente e a mesa considerar por igual tempo ao participante que se apresentar para defender posição contrária, não sendo admitida a réplica. F. O destaque será colocado em votação, sendo vencedora a proposta que obtiver a maioria simples dos votos. Aos participantes assegura-se o questionamento questão de ordem, sempre que não esteja sendo cumprido o regimento. E durante o processo de votação será vetado o levantamento de questão de ordem. Capítulo 6, exposições finais. Artigo 13. Esse regimento foi aprovado pela resolução número 46 do plenário do Conselho Municipal de Gravataí em 7 de abril de 2025 e 19, os casos omissos serão resolvidos pela comissão organizadora, cabendo recurso ao plenário. Obrigada pela leitura, conselheiro JB. Alguma consideração? Por favor. E depois tem a conselheira Andréia. Tá, no artigo 1º aí desse regimento, tem um termo, não, pode colocar aí mesmo, vai mostrando aí o artigo 1º. Tá, o artigo 1º. Tem ali vai um pouquinho, desce um pouquinho, que eu acho que é no 7º, né? Deixa eu ver, no inciso 7º. É para cima, para cima, para cima, para cima, para cima. Isso. Não, é no inciso 5º. Inciso 5º aí. Para cima. Avaliar a situação de saúde, elaborar proposta a partir das necessidades de saúde e participar da construção das diretrizes que deverão integrar o plano municipal. Estadual e nacional não está aí dentro disso. Não está, não. Isso são umas mudanças que a gente vai fazer amanhã, porque tem que fazer algumas questões de português aí, e também tem um probleminha aí que desconfigura quando tu passa de um computador para o outro, e como ele foi salvo no computador da Juliana, ele ficou com fora do... Como ele foi elaborado no meu computador, quer dizer, essa é uma questão de... Isso, então ele ficou um pouco desconfigurado, então amanhã a gente vai configurar e corrigir as datas e aquela parte de 7ª conferência. Conselheira Andréia. Obrigado. Então tá, boa noite a todos. Não, mais uma dúvida, não sei, eu também se eu não entendi direito ali em relação às conferências livres. Elas têm que ser compostas por um conselheiro e pelo coordenador da unidade de saúde? Ah, tá. Não é que eu tinha entendido errado, então. Era isso. Então, respondendo à conselheira Andréia, essas que precisam ter um coordenador de unidade são as conferências locais. As livres não têm essa necessidade.
São livres. Então, mais alguma consideração? Podemos ir para a votação? Isso, a gente vai fazer algumas modificações que já foram colocadas aqui em relação ao artigo 1º, inciso 5º, e alguma coisa de configuração das datas e do documento. Isso, só alguns ajustes de texto, enfim. Então, aqueles conselheiros que aprovam a resolução 146 permaneçam como estão. Conselheiros contrários, por favor, se manifestem. Abstenções. Então, resolução 146 aprovada por unanimidade. Vencemos as nossas pautas de hoje da reunião extraordinária. Agradeço a presença de todos e todas e desejamos uma boa noite. Boa noite a todos. Até a próxima. Abraços.